Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um de nós. É uma alegria estar aqui novamente, reunido, hoje para refletir sobre um tema tão atual, tão sensível, tão importante, que é as novas gerações. E aqui a gente vai estar falando das novas gerações sob um olhar da doutrina espírita, claro. E quando a gente fala de novas gerações, a gente está falando dos jovens que integram cada geração, né? Mas também daquelas gerações que coexistem, como a gente vai ver aqui hoje, tem diversas gerações na atualidade convivendo em conjunto. E isso é um tema bem presente nas nossas vidas, né? Quem nunca ouviu ou quem nunca falou, os jovens de hoje em dia estão muito diferentes. Na minha época não era assim, os valores mudaram. Não entendi o que os jovens de hoje em dia falam, tanta gíria. Eu me considerava jovem até ouvir um grupo de jovens falando na rua e não entendi 30% do que eles estavam falando só. O que é TikTok? O que é inteligência artificial? Né? Cada vez as mudanças mais rápidas. Né? De início, eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que o perfil de jovem mudou muito com o tempo? Vocês acham que o jovem mudou? Eu pedi para balançar a cabeça. Eu estou vendo o pessoal no virtual, não consigo ver o pessoal na casa, mas vou até expandir aqui. Vocês acham que mudou muito? Bom, vou dar a resposta. Mudou, né? E a prova de que o jovem mudou, ou que o perfil do jovem no mundo mudou com o tempo, é que cada um aqui já foi de uma nova geração e hoje não somos mais, né, da nova geração, né, da atual geração. E claro, porque o tempo passou. Mas tem algo mais profundo, que vai um pouco além disso, que é a forma como a gente não se sente integrante da atual geração. Como, por exemplo, eu falei das gírias, né? A forma de falar. Eu ouvi os jovens conversando na rua e eu não me sentia. Se eu estivesse naquele grupo, eu me sentiria uma completa um alienígena, porque eu não compreendia ali o que eles estavam falando, a forma, né? Ou o que eles estavam falando. E isso é justamente porque o jovem mudou. Então, não é mais o mesmo da nossa geração. A gente pode até abraçar diversos aspectos da nova geração, e a tecnologia é uma delas. Então, a gente está aqui conversando, conectado de forma virtual, uma realidade tecnológica que hoje ninguém se assusta. Mas você volta no tempo, mostra isso aqui para o pessoal da década de 50, de 60, e vão falar que é ou bruxaria ou filme de ficção científica. Né? Mais uns séculos antes, só Deus sabe o que ia acontecer com a gente. Né? Mas, ainda com a passagem do tempo, a gente ainda guarda, né, muitas características da nossa geração mesmo, e isso é um processo natural. Aqui, a gente traz um infográfico com as características das diversas gerações da modernidade, para que a gente consiga ter uma compreensão melhor sobre o que a gente vai estar falando sobre aqui hoje. Pode estar um pouquinho pequeno aí na tela para vocês, mas eu vou passar um por um aqui, eu vou descrever para que a gente fique todo mundo na mesma página e que a gente consiga compreender de forma muito interessante que em períodos diferentes a gente tem comportamentos marcantes, muito diferentes, de forma que a sociologia, que a história, a psicologia, etc., conseguem determinar. Então, a gente tem, né, vamos pegar aqui, né, a gente poderia ir um pouco antes, né, mas vamos pegar aí mais ou menos do período ali de 1928 até 1945, tem o que se chama de geração silenciosa, né, são aqueles nascidos durante a Grande Depressão Econômica de 1929, que marcou o mundo, a Segunda Guerra Mundial, pegou um resquício, né, as consequências da Primeira Guerra Mundial. É uma geração, né, que foi marcada por dificuldades extremas decorrentes desses acontecimentos históricos. Eles são descritos, né, pela sociologia, pela história, como pessoas, né, de trabalho duro, né, de valorização, né, do trabalho, resiliente, seria uma geração mais resiliente, que valoriza a estabilidade em vez, né, da mudança, valorizam a hierarquia, valorizam os costumes tradicionais, e isso, né, um reflexo de todo esse período histórico que a gente via no mundo naquela época.
Passando ali um pouquinho o tempo, a gente tem a geração dos que se chamam baby boomers, né? Boom, né? De explosão mesmo, né? Uma explosão de bebês, né? Muitos nascimentos ali entre 1946 e 1964. E faz sentido, precisava mesmo de muitos nascimentos. Se a gente olha para a geração anterior, a gente teve o quê? Consequência da Primeira Guerra Mundial, consequência da Segunda Guerra Mundial. Muitos desencarnes, né? Em massa. Né, infelizmente, por esse período infeliz da história da humanidade. Então, foi um momento de reconstrução social, um momento de reconstrução física, né, da destruição das grandes guerras, e social. Então, teve essa explosão demográfica, né, de nascimentos, que foi muito marcante. É uma geração que ela é descrita por ser dedicado à sua carreira, né, a gente tem aí, né, diversas liberdades, né, sociais que começam, né, a serem pleiteadas através, né, de manifestações, né, pleitos por mudanças sociais e culturais que permitiram que muitas pessoas se inserissem mais no mercado, né, tivessem aí busca da maior liberdade econômica, né, que permitiu um desenvolvimento da próxima geração, que é a geração X, de 1965 até 1980, é uma geração que cresceu no período da Guerra Fria, né, daquele polo, né, Estados Unidos, né, União Soviética, mundo ocidental, mundo, né, oriental, etc. Foi uma geração marcada por incertezas econômicas do período. Essa é uma geração que foi marcada ali pelo pragmatismo, né, ser uma relação mais objetiva, a independência, e já começou a se buscar nessa geração de forma mais marcante um foco no equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, né? Especialmente porque dos marcos dessa geração é o que eles chamam de geração latchkey, que é um termo em inglês, em resumo, significa a geração que chegava em casa e nenhum dos pais estava em casa, pois estavam trabalhando, né? Então, esse é o reflexo que eles têm da independência, né? Também uma geração que testemunhou essa transição do mundo analógico para o início do mundo já mais digital. E aí, falando do mundo digital, a gente tem os millennials, né? A geração Y, que é a geração das pessoas que teriam nascido entre 1981 e 1996. É uma geração que viveu a virada do milênio, né? De 1900 para 2000. Uma geração que convive com, né, o boom da internet comercial, valorizam o propósito no trabalho, então não só o trabalho em si e a liberdade de poder trabalhar, mas também o propósito. Por que eu estou fazendo isso? Né? Então a gente vê aí esse desenvolvimento ao longo do tempo. Valorizam também a colaboratividade entre as pessoas. É uma geração que é descrita por ser muito adaptável à mudança, inclusive buscando mais a mudança em vez da estabilidade, e tendo vivenciado já desde a infância, né, o digital, né, os computadores, né, computador de processamento, computador em casa, etc. Aí a gente já tem, né, o que são aí mais ou menos os adolescentes, né, jovens adultos hoje, que é a geração Z de 1997 a 2012, é a primeira geração do que se chamam dos verdadeiros nativos digitais. Eles já nasceram num mundo conectado. Então é uma geração que não consegue se imaginar num mundo sem internet de alta velocidade. Não consegue se imaginar num mundo sem smartphone. Né? A internet hoje na palma da sua mão, ao invés do computador. É uma geração que é marcada pela diversidade, pela fluidez nas interações sociais, pelo ativismo social e uma busca por conexões sociais mais autênticas, né, em contraponto, né, com o mundo tecnológico. A gente tem a geração alfa, que seria essa geração aí de 2013, nascidos em 2013 até 2024, né, são os adolescentes já mais jovens, né, crianças, são os filhos, grande parte, né, dos millennials, e é a primeira geração inteira a crescer imersa em telas touchscreen, né, redes sociais, algoritmos personalizados, né, que é a capacidade do computador fazer análise rápida de dados.
tem autonomia digital, então você deixa o celular na mão de uma criança, ela se vira, né? A gente, às vezes, leva um tempão para conseguir fazer as coisas, a criança já está 10 passos à frente, ela nem sabe no que ela está fazendo. Mas é isso, é porque ela já é ali nativa, né, com esse tipo de tecnologia, eles já são alfabetizados, né, na tecnologia. E aí a gente tem a geração beta, que são, né, os pequenininhos agora, são os bebezinhos que estão nascendo agora, né, de 2025 até 2039, é esperado que seja o marco dessa geração. São as crianças que nascem no mundo com a inteligência artificial já, com os dados de processamentos mais rápidos ainda, então a gente ainda vai ver o reflexo e quais são os verdadeiros marcos dessa geração. Né? Então é muito interessante a gente ver como... Então mudou, né, gente? A gente viu aqui, é inegável que mudou muito as gerações e os jovens de cada geração tiveram perfis bem característicos. E é interessante ver como essas características elas vêm à medida em que a sociedade foi conquistando estabilidade, seja ela geopolítica, né, entre as nações, seja ela social, né, com as lutas, né, pelos movimentos sociais, econômico também, né, desde lá de 1929, a gente teve um outro período de disrupção econômica, né, no período dos millennials, que gera alguns impactos hoje em dia, né, na busca dos millennials no mercado de trabalho, ou o interesse, né, ou não na busca de trabalho no mercado, mas a gente tem, né, certa estabilidade econômica comparada ao passado, e isso permite que os jovens de cada nova geração pudessem ter um foco mais na criatividade, mas em se conectar socialmente, se inserir socialmente, tecnologia, claro, e isso, né, também vem com problemas, né, como tudo. Então, hoje, se a gente for olhar nesse infográfico, hoje um adolescente, vamos pegar aí da geração Z, geração alfa, recebe ali em algumas horas do dia, muito provavelmente, muito mais estímulo mental do que uma pessoa recebia em algumas semanas ou até em meses de algumas décadas atrás, né? Na palma da mão do celular. Então, um exemplo, não precisamos nem olhar, né, geração. Eu sou geração millennial, né? Então vou falar de mim, mas acho que isso aqui é uma experiência comum, quem assiste Netflix ou streaming, algum tipo de streaming, né? É a gente ficar mais tempo procurando um filme para assistir no streaming, né, do que assistindo o filme propriamente dito. E às vezes a gente tem uma oferta tão grande de filmes ali no streaming que a gente desiste, né? Fala, não aguento mais, já não quero ver. É um problema, essas coisas ficam muito mais fluidas, a gente perde um pouco o valor, né, desses produtos. E claro, as redes sociais, né, elas mudaram muito diversas coisas. Ela mudou, né, a forma de pensar, a forma de se relacionar, a forma de aprender, de se comunicar e até de construir a própria identidade, porque hoje o jovem ele tem a sua identidade individual, mas ele também tem, de certa forma, uma identidade daquilo que é revelado na rede social. E isso é extremamente manipulável, o que gera uma série de consequências para esses jovens dessas gerações que estão coexistindo com as redes sociais. A atual geração de jovens, a gente acompanha, né, o avanço tecnológico, mas essa geração Z, geração alfa, está crescendo na era, né, do que falam que é a velocidade máxima. Então, é quase tudo instantâneo, né? A informação, as relações, o entretenimento, o consumo e as mudanças culturais, sociais também, cada vez mais rápido. E isso traz impactos emocionais profundos. Então, a gente nunca teve uma geração tão conectada digitalmente quanto a geração Z, geração alfa e até parte dos millennials, mas ao mesmo tempo uma geração tão ansiosa emocionalmente. E a gente sabe que diversos estudos atuais mostram um crescimento expressivo, não só da ansiedade, mas da depressão, né? Que hoje já tem classificação CID, né, da medicina, da sensação de vazio, da dificuldade de pertencimento, né, e isso especialmente entre os jovens. Talvez os millennials consigam ainda limitar um pouco esse impacto, mas ainda assim impactados, mas a geração Z, alfa, com certeza é algo presente no dia a dia deles. Mas, ao mesmo tempo, nem tudo é negativo, né, gente? É fácil a gente falar, né? Só dos problemas.
As gerações mais recentes, elas também demonstram algumas características importantes, como, por exemplo, maior sensibilidade social e ambiental, maior preocupação com a inclusão, menos tolerância, menos intolerância, né, às diferenças, então maior tolerância à diferença, mais abertura ao diálogo e uma busca aí maior por autenticidade individual. Isso daqui não é regra, claro, isso daqui são características, né, que se apresentam em determinados contextos sociais desses jovens, né? Então a gente viu como os jovens mudaram tanto e que as gerações anteriores pavimentaram esse caminho para que os jovens atuais pudessem se conectar, pudessem dedicar mais tempo a si, né? Então vamos para a segunda pergunta relevante, que é por que o jovem mudou? Não só como, mas por quê? E isso vai ajudar a gente a entender, né, por que nós mesmos mudamos, né, como jovens em algum momento do tempo, e como membros da nossa geração que coexiste com as novas gerações, ao longo dessa vida e até depois, né? Então tem diversas formas de olhar para o porquê dessa mudança. Mas uma forma de olhar é considerar o contexto econômico e social predominante em cada período histórico. Quando eu estava descrevendo cada geração, naturalmente eu falei de todo esse contexto, porque é uma coisa, né, tá tudo inserido no mesmo pacote. Então a gente consegue ver um paralelo claro entre o tipo de trabalho predominante no mundo ocidental, que eu estou falando, que é a nossa realidade, com o perfil dos jovens de cada época no mundo ocidental, né? Então, na geração silenciosa, né, lá na década de 1940, a gente tinha um trabalho que era predominante na época, mais braçal, mais mecânico, mais hierarquizado, mais padronizado. As linhas de produção, né, aquela coisinha, tem o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que é espetacular, preto e branco, claro, que mostra muito bem isso, né, a linha de produção, tudo certinho, né? E isso conversa com o rigor, né, que essa geração apresentava. Depois, na geração Baby Boomers, ali, mais ou menos da década de 60, a gente tem uma economia mais voltada para o comércio, né, os novos produtos, né, que surgem, que trazem, prometem trazer mais qualidade de vida, economia do seu tempo, né, praticidade, né, no lar. A geração X, 1980, mais ou menos, a gente tem um trabalho que começa a se concentrar mais nos computadores, nos negócios tecnológicos, né? A economia, depois de tudo que se passou na história, começa a se consolidar. A gente tem, né, surgimento, né, de grandes empresas multinacionais, então um trabalho mais voltado para esse meio predominante, né, na época, e aqui a pesquisa foi justamente do tipo de trabalho predominante em cada período dessas gerações. Aí temos os millennials, né, que já começam a buscar mais, né, o equilíbrio do trabalho, né, e o bem-estar. Então, ele vai buscar trabalhos que permitem que ele não precise ficar em um lugar só. Aí surge o conceito do nômade digital, que é um trabalho, por exemplo, de desenvolvimento de produtos digitais para plataformas digitais, em que a pessoa não precisa estar num escritório ali físico trabalhando. Ele trabalha do seu computador em qualquer lugar do mundo, né? Então tem esse trabalho mais voltado para a tecnologia, né? A geração Z, e aqui a gente ainda está vendo essa geração crescer, ainda são adolescentes, jovens, mas é uma geração que provavelmente vai tender para o que a gente está vendo nas redes sociais, inteligência artificial. Então a gente já vê, por exemplo, propaganda hoje é muito mais expressiva nas redes sociais do que na televisão, como era antigamente. Antigamente, televisão, para os millennials, era o maior meio, né, de advertisement, né, de propaganda. Antes, né, eram revistas, jornais, rádio, hoje, rede social. E a gente já vê que esse boom, né, de influenciadores digitais vem justamente justamente consequência desse período. E aí, por ver, né,
os pequenininhos, né, que vão crescer da geração alfa e beta, mas provavelmente vão tender para pesquisa tecnológica, análise de dados, né? Aqui nos Estados Unidos tem crescido muito o número de escolas que eles chamam de STEM, que é Science, Technology, Engineering e Math, né, Mathematics, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. São escolas que elas apresentam uma grade curricular dessas áreas de forma integrada e interdependente, e o foco disso é tecnologia. Né? Então, crianças, né, que se interessam por tecnologia, robótica, inteligência artificial, etc., né, têm esses meios. Mas será que é só o contexto socioeconômico histórico que justifica toda essa mudança? A gente sabe que não, porque isso é uma visão material da mudança. Tudo que eu falei aqui é uma visão do que a gente consegue enxergar. Né? É uma mudança no plano terreno das coisas desse nosso planeta. A mudança material ela é um reflexo, na verdade, da mudança do espírito, porque, afinal, somos espíritos encarnados, uma breve licença para os desencarnados, né, que nos escutam, mas aqui nós encarnados, a gente age sobre a matéria e a gente traz a nossa bagagem para esse mundo material. E é exatamente aqui que a visão da doutrina espírita é muito importante, porque ela traz elementos para a gente entender melhor como essa transformação das novas gerações vai além do contexto social e econômico. Então, antes da gente falar da perspectiva espiritual das novas gerações, nossa, Gustavo, você só enrola, hein? Você falou que a palestra ia ser das novas gerações, mas eu estou falando das novas gerações. Mas antes da gente ir direto para a perspectiva das novas gerações, eu acho que vale muito a gente dar um passo para trás e entender primeiro o mundo que abriga essas novas gerações. Que explica muito do contexto social e econômico que a gente acabou de falar, que, né, que vai trazer, né, essas características marcantes de cada geração. E aqui, toda vez que vocês verem o pequeno Kardec e o espiritinho aqui no topo, significa que é uma passagem, né, de alguma, né, obra da codificação de Kardec. Eles vão estar acompanhando a gente aí pela apresentação dos slides. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina que a humanidade ela está num processo de constante evolução. Tem uma analogia que eu gosto muito, que eu ouvi, não lembro onde que eu ouvi isso, mas é que a nossa evolução espiritual é como um rio. Ela corre para uma só direção e ela nunca volta para a nascente. Né? O rio, ele só tem uma direção. Ele pode fazer zigue-zague, né? Que nem o rio Amazonas, né? Aquela coisa enorme, maravilhosa, cheio de zigue-zague, mas ela não volta para a nascente dela. Ela corre em só uma direção, assim como a evolução. A evolução, ela segue um ritmo, ela pode estagnar. Você pode colocar uma pedra, uma barreira, pode construir uma barreira ali. A água não vai seguir, mas ela não vai voltar, assim como a nossa evolução. Então, a doutrina, ela nos permite conceber que nada é estático, né? Nada fica como mesmo, nem os mundos, nem as sociedades, nem os espíritos, principalmente. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no capítulo 3, de título Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, os espíritos eles instruem que existem diferentes categorias de mundos no universo e que nesses diversos tipos de mundo moram ali espíritos de níveis distintos. Alguns destes tipos de mundos primitivos, provas e expiações, mundos regeneradores ou de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. E a Terra, segundo dizem algumas instruções dos espíritos, ela ainda seria um mundo de provas e expiações, tem mais em transição para o mundo de regeneração, então um mundo em transição. Tem, né, uma discussão se já teria sido feita essa transição para o mundo de regeneração ou não, mas eu acho que isso é um tema para uma palestra por si só. Mas eu acho que, né, se a gente conceber esses dois mundos, a gente está num processo de transição, acho que está muito bom para hoje. Então, um pequeno resumo aqui, né, da diferença desses dois mundos de provas e expiações, que seria, né, o planeta Terra, num momento de transição para o mundo de regeneração. Então, o mundo de provas e expiações, como dita, né, a instrução dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz algumas características que eu estou resumindo, que é o mundo de provas e expiações seria um mundo em que ainda tem uma predominância do egoísmo, do orgulho, das imperfeições morais, o sofrimento como uma consequência dos nossos erros, né, nós, seres humanos, aqui encarnados,
E nesses planetas, os espíritos encarnados, eles passam por provas, que seriam experiências necessárias ao aprendizado, e expiações, que são reajustes, né, ou correções ou resgates dos erros ou das faltas do passado, seja dessa própria encarnação, seja de outras encarnações. E no mundo de provas e expiações, os encarnados aqui aprendem principalmente pela dor, né? E quanto à dor, né? A gente não aguenta mais sofrimento nesse planeta, né? Estamos juntos nisso aí, né? Mas vamos trabalhar para melhorar isso. Já no mundo regenerador, os espíritos começam a aprender mais pelo amor, mais pela consciência moral, mas o sofrimento ainda existe. Então não vai achando aí que quando virar, a gente vai ficar de bem bom nesse mundo, curtindo a paz, mó paz, né? Porque não vai ter muito trabalho a fazer. Mas nesses mundos, o esclarecimento começa a prevalecer sobre a ignorância, começa a se sentir um sentimento de fraternidade muito maior do que no mundo de provas e expiações, começa a prevalecer o sentimento de justiça, maior equilíbrio moral, menos sofrimento ligado à maldade humana. Os espíritos ainda vão apresentar imperfeições, claro, mas existe um sentimento maior, né, um desejo mesmo de fazer o bem. E teria assim, uma predominância de valores morais mais elevados. Então, uma valorização da busca pela moral. Muito melhor, né? Parece bem melhor. Pode passar, por favor. E quando vocês olham para o mundo de hoje, né, hoje, 25 de maio de 2026, vocês se identificam mais com um ou com outro tipo de mundo? Vocês olham para o mundo hoje, vocês acham que a gente está mais no mundo de provas e expiações ou mais no mundo de regeneração? Né? E é difícil, né? Porque é um mix dos dois. E aí a gente vê que é realmente um momento de transição planetária mesmo. Parece que a balança tá equilibrada, né? Tá difícil de virar, né, para o mundo de regeneração. Né? A gente olhando a descrição, uma hora parece que a gente está no mundo de prova e expiação, mas acontecem muitas coisas que, poxa, mas parece que a gente está no mundo de regeneração, né? Porque a gente vê muitos elementos marcantes do mundo de regeneração. E é uma balança mesmo, né? Prestes a virar para um lado. E a humanidade, como espíritos encarnados, um grupão fica inclinado para a mudança para melhor, né? Que é para o mundo de regeneração, mas ainda tem uma força muito grande para manter o estado anterior ou atual de provas e expiações. E com isso, no meio dessa tensão, a gente percebe que uma transição nunca acontece sem dificuldade. Quando o indivíduo muda, muito possivelmente, ele entra em crise ou ele muda por conta da crise. Quando a humanidade inteira está num processo de mudança, as crises viram coletivas, né? Porque são muitas mudanças individuais e bastante expressivas, porque é um número muito grande de pessoas. E isso deixa de ser um conflito interno e começa a ser externalizado para o mundo material. Então, gente, eu vou falar, o nosso momento histórico não é só um momento de mudança de geração, de novas gerações surgindo, criando, né, a disrupção da antiga geração, como a gente via no passado. É também um momento de mudança de nível espiritual do planeta. É uma mudança do tipo de espírito que está encarnando aqui. Seja reencarnando, seja encarnando, talvez por uma das primeiras vezes vindo de outros, né, planetas, né, outros orbes, né, outros ambientes espirituais. E com esse momento, né, de transição planetária, a gente está vivendo uma fase de pressão, de desenvolvimento espiritual e, claro, mais ainda moral. E isso ajuda muito a explicar esse ponto de ebulição que a gente está vendo no planeta hoje. Muitos conflitos extremamente acalorados no nosso tempo, né? Quem não se sente ou quem não se sentiu recentemente no mesmo estado, né, dessa pessoa, né, aqui na imagem. Conflitos emocionais, conflitos geracionais, conflitos sociais,
conflitos políticos e geopolíticos, com retorno, né, de guerras em grande escala, ou de conflitos entre países em grande escala, crises de identidade, uma sensação coletiva de instabilidade. Então a gente fica de cabelo em pé. A gente fica de cabelo em pé mesmo. Com tantas mudanças, parece que o mundo está de cabeça para baixo, e de certa forma tá um pouco de cabeça para baixo, sim. Porque é um momento mesmo de ruptura, é um momento mesmo de crise, né? Muitas vezes necessário para mudança. E que conta com as antigas gerações para passar a experiência adiante, para que essas novas gerações possam seguir no caminho correto para um mundo de regeneração, ou que continue com o processo de transição que já está sendo feito agora, dependendo da interpretação. E sobre isso, né, o Kardec ele já trazia na obra A Gênese. A Gênese, a primeira publicação dela, eu até anotei aqui, ela foi em 1868. 1868, século XIX. No capítulo 28, que se chama São Chegados os Tempos, veja bem, 1868 falou-se, são chegados os tempos. No item 24, Kardec diz: a geração atual desaparece gradualmente e a nova geração lhe sucede. Kardec também diz que a nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. O que isso significa? Que a nova geração, ou as novas gerações, caminham em direção do progresso moral, que é compatível com seu grau de evolução espiritual. Então, cada espírito integrante de uma nova geração, ele vai seguir em direção, né, a busca, né, do máximo de evolução moral que ele pode naquela geração. E isso se reflete no mundo. Como a gente falou, né, o que a gente tem hoje no mundo é um reflexo do que a gente traz no nosso íntimo. Isso reflete em toda aquela linha geracional que a gente acabou de ver, né? Ou seja, a mudança das novas gerações não é um acidente histórico. Ela faz parte da própria evolução da humanidade, como planejado, com certeza como planejado pela equipe, né, pela coordenação espiritual que administra o planeta Terra. E nós, como integrantes da nossa própria geração, fizemos e estamos fazendo parte, né, a nossa parte também, né, nessa marcha, né, em direção às ideias, né, humanitárias, né, em direção, né, à moral. Mas é importante também a gente ponderar essa interpretação. Só para deixar claro, isso não significa que todos os jovens sejam espíritos mais evoluídos para o seu tempo. Ou que toda nova geração seja mais evoluída espiritualmente, na integralidade, né, do que a anterior. Né? Isso não significa que as gerações anteriores fossem de graus inferiores, não necessariamente. Significa só que a humanidade ela está mudando gradualmente o seu perfil moral e espiritual como um coletivo. Né? A tendência é que, ao decorrer das gerações, sim, né, você tem um conjunto maior de espíritos cada vez mais evoluídos. Para isso que existe a passagem do tempo. É para isso que a gente está encarnando aqui, reencarnando tantas e tantas e tantas vezes, né? Mas a gente não pode ser categórico. Né? Então, conectando com o que a gente falou antes sobre a transição planetária, ao mesmo tempo que muitos espíritos estão tendo a última oportunidade de reencarnar no planeta Terra, porque eles já não se encontram mais num grau espiritual compatível com um planeta de regeneração, né, a fila está andando. E eles estão ficando para o final da fila, porque estão estagnados, né, na evolução. Nesse rio que corre em uma só direção, fecharam a barreirinha, parou de correr. Né, e o tempo está passando. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse grupo de espíritos, a gente tem também espíritos que já estão aptos ao mundo de regeneração, ou estão quase lá, né, estão quase lá, convivendo num mundo onde muitos ainda estão no nível de provas e expiações. E isso gera atrito, né? Porque tem um movimento grande de progresso, marchando, rumo a essas ideias humanitárias, e tem alguns ali puxando peso, ficando como peso. Isso gera atrito, né? E tem também
o atrito das ideias, o atrito do que cada um carrega, né, no seu espírito, nos seus ideais, na sua moral, na sua índole. E esse atrito pode ajudar a entender um pouco por que tantos espíritos chegam hoje, aqui na Terra, essas novas gerações, com uma intensidade emocional muito grande, conflitos internos muito profundos, uma necessidade de pertencimento muito grande, quase que uma exigência, né, de pertencimento. E é uma grande dificuldade de adaptação ao mundo atual que a gente vive nesse ponto de ebulição. Então, muitos jovens, em decorrência disso, expressam uma sensibilidade maior comparada às outras gerações, seja a violência, seja a agressividade, seja a incoerência, seja a falta do sentido existencial, que talvez em gerações anteriores não estava tanto em pauta ali, porque preocupações eram outras, os momentos históricos eram outros, né? Seja o que for. Mas é importante também a gente deixar claro que esses sentimentos e essas lutas internas dessas novas gerações não são só causadas por uma questão espiritual. A gente não pode generalizar. Tem também um componente expressivo que a medicina e a psicologia estuda, que é o fato, né, os fatores psicológicos, claro, do nosso corpo físico, mas tem também o fator do contexto em que a gente vive. Tudo muito rápido. É a era da velocidade, como eu falei. É a época das relações líquidas, né, ou das relações vazias, e isso acaba, né, tendo consequências muito semelhantes, né, dessa sensibilidade, né, um pouco maior. Pode ser também um fator somado ao outro, depende de caso a caso, então, sem fazer um diagnóstico aqui, a gente está só trazendo elementos para que a gente possa refletir, porque cada caso é um caso. Como a gente falou, a doutrina espírita, ela não vê a humanidade como algo parado no tempo, então está sempre se movimentando. No Livro dos Espíritos, na questão 779, no conjunto de questões sobre a lei do progresso, a gente aprende que o progresso ele não tem como fugir, ele vai vir cedo ou tarde. Esse rio que corre em um sentido só, como eu falei. Então, o espírito, ele aprende, o espírito, ele erra, o espírito, ele amplia a sua consciência, refina a sua percepção, e aí ele evolui, né? Através desse processo de aprendizado. E se os espíritos evoluem, é natural que as gerações evoluam também, mudem. Não necessariamente uma mudança, né, extremamente marcante, mas ela vai mudar. Vai ter pequenos ajustes ali, né? Cada geração vai conseguir ir um pouco além do que a anterior, porque isso é o que é esperado, né, do avanço. Então seria muito estranho a gente imaginar que a humanidade em constante evolução, o espírito em constante evolução, produziria gerações exatamente iguais às do século passado, né? Isso não faz sentido pela a concepção da lei do progresso. Outra perspectiva interessante sobre as novas gerações é que muitos espíritos eles estão vindo com uma bagagem diferenciada para essa encarnação. Seja, né, porque ele já vem, né, reencarnando há muito tempo aqui no planeta Terra, seja porque eles vêm, né, de planetas, né, que talvez estavam ali já num mundo de provas e expiações ali, ponto de regeneração já, e eles não estavam conseguindo acompanhar, né, e estão vindo, né, seja o que for, tem muitos espíritos que estão vindo diferenciados, e a gente nota, gente, as criancinhas, né, pequenininhas hoje já nascem, falta só sair andando, jogando bola, né, dá até medo. Comparado antigamente, né, que a criança levava ali semanas, né, para abrir o olho, para começar a gesticular, né, as crianças realmente, né, tem um grupo muito grande que está vindo realmente diferenciado, né, são umas coisas fofas, né, que com certeza vão dar muito trabalho para os pais, né, porque já estão aí muito mais avançados, né, no seu desenvolvimento nessa encarnação. Então, eles trazem muitas tendências, né? Então, novas sensibilidades, novas necessidades, novas formas de perceber a vida e, talvez também, por isso, uma possibilidade de por que muitos jovens, né, jovenzinhos, adolescentes de hoje estão tendo uma expressão de rejeição ao autoritarismo rígido, questionam muito mais as incoerências,
buscam muito mais um propósito, buscam muito mais, né, a autenticidade, o meu eu, né, quem sou eu inserido, né, nesse mundo. E já há algumas gerações já, né, os jovens que já vêm não aceitam mais aquele porque sempre foi assim, aquela visão mais hierarquizada, né, da geração silenciosa. Mas isso é algo que já vem sendo mudado há bastante tempo. E isso, claro, gera um choque geracional, porque gerações anteriores foram educadas em modelos bastante diferentes, né? Então, os millennials, né, já foram educadas de uma forma, né, e os seus filhos, né, daí da geração alfa, geração beta, é, vão ter exigências diferentes, né, da que eles tiveram quando eles eram jovenzinhos. Isso vai gerar um choque geracional. E todas essas mudanças, elas não significam necessariamente, né, porque é uma decadência moral, né, porque no choque geracional, algumas pessoas podem olhar para isso e falarem, né, nossa, onde que a gente errou, né? Olha onde essa geração chegou, uma geração perdida, né? Uma visão muitas vezes causada pelo choque geracional, né? Porque ela tá é uma geração que ela tá, né, resistindo a essa mudança, às vezes com razão, às vezes, né, tem coisas que não são positivas, mas para aquelas coisas positivas, né, a gente tem que compreender que é só uma mudança de perfil espiritual dos espíritos que estão aqui encarnando. E aqui, claro, né, existem excessos, existem desequilíbrios, de novo, sem fazer diagnóstico. Essas novas perspectivas, elas são muito positivas, mas elas vêm também com problemas, que é quando todas essas tendências que esses espíritos trazem são apresentadas como exigências, são apresentadas como uma verdade absoluta, imposta, e se não for cumprido, gera um conflito, né? Isso é um desvio da tendência, né? Porque isso é você querer, né, aplicar ali aquilo que você compreende como uma verdade absoluta sobre um outro contexto, né? Mas, de qualquer forma, a visão dos espíritos, ela sempre nos estimula a olhar para além do que a gente vê com os nossos olhos. Então, considerando todo esse contexto, talvez muitos jovens que estão vindo com essa bagagem, encarnando no planeta Terra hoje, né, o que já vieram encarnados há algum tempo, não estejam rejeitando a fé, como talvez muitos pensem. Talvez eles estejam rejeitando verdades absolutas, que não têm um fundamento racional para eles. Talvez eles não estejam rejeitando a busca da espiritualidade, a valorização da espiritualidade. Talvez eles estejam rejeitando promessas vazias de equilíbrio imediato que não vem. Talvez eles não estejam rejeitando a família, mas sim, talvez estejam rejeitando comportamentos morais contraditórios, seja no lar, seja na sociedade. E isso tem uma ligação profunda com o ensinamento de Jesus, né? Jesus, ele não demonstrou valorizar as aparências, mas sim a moral verdadeira. Um exemplo é a parábola da figueira seca. Quem tiver interesse, tema muito interessante. Já falei sobre isso aqui no passado, tem lá no YouTube da Casa da Prece, que mostraram aí no início, palestras sobre isso, né? De novo, isso aqui é uma perspectiva. Tem um outro lado da moeda, que são os espíritos encarnados, que trazem muitas revoltas, e por isso rejeitam a fé, por isso rejeitam a espiritualidade, a família, né, o seu pertencimento na sociedade, isso por resistência, né? Então, sem fazer diagnósticos, só pontos de reflexão. E para a gente começar a caminhar aqui para o final, outro ponto importante sobre esse tema o Livro dos Espíritos, né? Ele traz essa visão da asa moral e asa intelectual como um guia para a evolução do espírito, né? Então, o Livro dos Espíritos ele traz que o progresso intelectual nem sempre acompanha o progresso moral, então a humanidade avançou muito tecnologicamente, tem até uma teoria muito, muito interessante de que a tecnologia ela avança de forma exponencial, que significa, quanto mais ela avança, mais rápido é o desenvolvimento dela, né? Então, se a gente for olhar uma curva, é uma curva que vai subindo, 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 né? Não é uma linha reta, né? Ela vai subindo cada vez mais rápido. Mas, moralmente, a humanidade ainda precisa de muito desenvolvimento na parte moral, né? O intelectual, a gente tem o conhecimento hoje né, na palma da mão, no celular, tecnologia, mas também tem a asa moral que a gente tem que se atentar.
Então, a tecnologia avançada na sociedade, mas às vezes pouca educação emocional, pouca educação espiritual, pouca capacidade, né, de lidar com a dor interior. E aqui, gente, é multigeracional isso, né? São sentimentos multigeracionais, não só das novas gerações. Os jovens de hoje, especificamente, né, recebem informação demais, estímulo demais, e eles não têm a menor ideia do que fazer com tudo isso dentro da cabeça deles, né? É um desafio, né? E isso gera entraves, né, para a avaliação moral de cada jovem. Mas às vezes também recebem, né, pouco acolhimento, né, pouca escuta, pouca presença, pouca direção moral equilibrada, porque se a sociedade ainda precisa caminhar no moral, isso gera um reflexo nos jovens, isso gera um reflexo nas novas gerações, né? E por isso, a missão da família, né, e da casa espírita, nesse momento em que a gente está vivendo, nesse ponto de ebulição, se torna ainda mais importante. Já era importante, claro, mas agora, nesse momento, né, de virada que a gente tá vivendo, mais do que nunca. Então, só alguns pontos de reflexão aqui mesmo. A evangelização espírita, seja dentro de casa, seja na casa espírita, né, ela não pode se limitar só à transmissão do conteúdo e tá ali, tá dado, eu falei, agora é com ele. Isso porque a gente está vivendo um momento, né, justamente de sensibilidade, né, aos acontecimentos do nosso redor, pelos diversos motivos que a gente falou aqui. E um momento de muitos atritos e conflitos internos e externos, o que torna todo esse processo de aprendizado e de evolução mais trabalhoso. Então, tanto nas relações familiares quanto nas relações da casa espírita com o jovem, é interessante que ela considere componentes de acolhimento, de atenção, de construção de sentido emocional, de cultivar, né, um ambiente de amor, um espaço seguro, né, para o espírito reencarnado ou encarnado aqui, né, se sentir pertencente, mas tudo isso sem perder a profundidade doutrinária, né, que é um guia, é o leme, né, que vai nos guiando e nos dá elementos, e é um instrumento para o nosso desenvolvimento moral e intelectual nessa encarnação. Então, como a gente falou, tem diversos lados da transição que estão pressionando a humanidade, pressionando todas as gerações que aqui estão coexistindo, né? Então, seja os espíritos que querem que a transição seja feita, seja os espíritos que ainda precisam de dar uma corrida para alcançar a regeneração, os espíritos que já alcançaram o estágio, né, de mundo de regeneração, olham em volta e pensam, o que eu estou fazendo aqui? Estou perdido nessa selva, tem povo gritando, roubando, falando mal dos outros, né? Meu Deus, me ajuda, né? E aqui eu vou fazer uma propaganda muito breve para a gente caminhar para a conclusão, que é o grupo da Mocidade Espírita Cristã, aqui da Casa da Prece Chico Xavier, a qual eu faço parte da coordenação, se reúne todo sábado, das 2 às 2h45 da tarde, de forma virtual, né, para a gente tratar desse tema e muitos outros com jovens de idade entre 12 e 16 anos, trazendo uma forma descontraída, né, os ensinamentos do Livro dos Espíritos. Tem também a evangelização infantil da Casa da Prece Chico Xavier, com turma para criança de 4 a 7 anos, e de 8 a 9 anos, e a pré-mocidade para os jovens de 10 a 11 anos, no mesmo dia e horário semelhante no sábado. Então, quem tiver interesse ou conhecer algum jovem que seria legal participar, é só procurar, né, o WhatsApp da casa, né, o e-mail da casa, alguém da casa que vão orientar, né? Mas isso é uma propaganda, mas é um instrumento que a gente tem para prestar esse auxílio, esse conforto, né? E dar um pouquinho desse guia, né, desse norte, né, para essas novas gerações que estão vindo, né? Então, para concluir, né, a gente ainda vive um mundo de muitos desafios no mundo, né, gente? As mudanças tecnológicas vão continuar acelerando. A inteligência artificial já está mudando as profissões, as relações, os comportamentos. As questões emocionais provavelmente vão continuar sendo um ponto focal das novas gerações aí, alfa, beta, que estão por vir por algum tempo, especialmente porque, com o avanço da tecnologia, tem um contraponto, que é o distanciamento social, que é tão importante para o avanço moral, mas vamos ter esperança.
Porque, como a gente falou aqui, os espíritos nos ensinam que a humanidade caminha para frente sempre. Então, vamos continuar marchando, né, como Kardec colocou. Com dificuldade, sim. Com crise, sim. Mas a gente continua caminhando. E talvez a gente esteja justamente vivendo as dores naturais desse nascimento de uma nova fase da humanidade. Porque e isso também gera um fato que talvez o maior desafio que a gente esteja vivendo nesse momento não é o problema geracional de condenar as novas gerações, mas tentar entender as novas gerações. E é difícil, eu sei que é difícil. Principalmente com todos os excessos que a gente falou aqui, né? Que é difícil a gente discernir. Mas vamos tentar não nos comparar com as novas gerações, né? Mas acolher esse momento evolutivo que elas representam e que nós também representamos, porque nós também temos uma importância geracional ainda. Então, talvez esses jovens atuais, essas novas gerações, elas não estejam só tentando aprender a viver no mundo novo, mas talvez elas estejam aqui ajudando a humanidade a construir esse novo mundo, né? Nesse momento de transição. Então, nós, das gerações anteriores às novas gerações, a gente tem uma missão importantíssima de auxiliar esse momento das novas gerações, até porque, bem, se a gente continuar nesse planeta Terra indo adiante, vamos ser nós, novamente, uma nova geração em outra encarnação, não é mesmo? Então, vamos seguir em frente, preenchidos com o amor, a perseverança e a fé do nosso Mestre Jesus, hoje e sempre. Muito obrigado.